Muitas das relações sociais e amizades que a gente leva pela vida inteira nascem na infância. É nos primeiros anos de vida que se desenvolvem aspectos da personalidade e do comportamento que tornam mais fácil ou dificultam fazer amigos e socializar. Hoje a gente conversa sobre a amizade na infância e os nossos convidados são a Simone Calil, atriz, Elisa Gadê, psicóloga e professora, e Marcelo Pinheiro da Silva, que é psicólogo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Eu quero começar com a Simone, porque eu acho que é super intrigante, assim. A gente está falando de relações e a timidez, às vezes, atrapalha um pouquinho nessas relações. Você foi uma criança tímida, se tornou atriz. O que você traz da sua infância, das relações afetivas, para o teu universo hoje? Eu fui uma criança muito tímida mesmo, né? Eu lembro, eu tinha tanto pavor, assim, de ter que falar com as pessoas, que quando chegava a visita lá em casa eu tinha um esconderijo. E eu lembro perfeitamente do desenho do estrado, porque eu ia para baixo da cama e eu lembro do desenho do estrado, porque eu ficava escondida lá até a visita ir embora. As relações não eram seu forte, né? Não eram muito, assim. E eu acho que meus pais foram muito importantes, porque eles meio que me obrigavam a ter educação. Então, tinha um limite, assim, eu tinha que cumprimentar as pessoas, mas tinha um apoio, sabe? Eu lembro muito da minha mãe, assim, me dá a mão, vamos falar com a tia tal. E ela não me largava, ela ia comigo. Acho que esse entendimento também de que eu precisava do meu tempo, do meu espaço. E depois aí eu comecei a fazer teatro, então foi mudando. Eu ainda sou muito tímida, só que hoje em dia, acho que com teatro e humor, né, eu aprendi a disfarçar, e eu disfarço muito bem. Tá ótimo, tá muito bom esse disfarce aí, porque realmente para se falar de relações interpessoais é sempre difícil, né? Porque existem questões, assim, que às vezes atrapalham. No seu caso, você é professora e também tem 2 filhos, né, Elisa? Assim, qual é a diferença de você notar que os seus alunos estão tendo dificuldade em se relacionar? Como é que se trabalha isso? E olhar os seus filhos. Assim, você consegue ser a técnica, a professora, a psicóloga ali com seus filhos? A diferença é grande. Eu acho que a teoria vai permeando um pouco da prática, porque eu acho que quando você tem um estudo e conhecimento a respeito de um determinado assunto, a sua vida se transforma baseado naquilo. Então, é lógico que eu aplico conhecimentos teóricos e conceitos técnicos na minha relação com os meus filhos, mas existe uma angústia de mãe que acaba interferindo. Quando você vê os seus filhos em sofrimento, é ininterrupto. Você ter um aluno pontual num espaço escola com uma angústia ou um conflito, você tem aquela ação temporal, né? E não é só sua, né? Porque os pais, a família também tem uma participação. Você conta com a parceria da família, tem as outras, a parceria da própria turma para inserir aqueles alunos que são mais tímidos, que são mais introspectivos. Então, você acaba contando com um leque de possibilidades. Você, como mãe, tem o seu marido, tem o resto da família que acaba colaborando, mas muitas vezes é uma parceria meio capenga, né? Muito você na relação e naquela lida com aquele conflito. E ver os filhos em angústia tira um pouco a sua teoria, né? Tira um pouco o seu modus operandi, né? O que é certo de se fazer. Marcelo, você também tem 2 filhos, né? 2 filhas. E 2 filhas? Uhum. E aí eu queria saber de você o seguinte, a timidez é importante, mas existem outros aspectos, né, que dificultam o relacionamento. Eu queria que você, como psicólogo, me trouxesse o que você acha que realmente é determinante nas relações infantis e que depois se leva para a vida adulta e a sua experiência pessoal com isso. Como é que é? Acho que eu vou começar de trás para frente, à né? vontade. Falar da minha experiência pessoal mesmo. Até porque eu também fui bastante tímido. Na verdade, ainda sou um pouco tímido, né? E a minha filha mais velha tem... As minhas 2 filhas são muito diferentes. A mais velha é bem retraída e a mais nova é tipo relações públicas. Sempre foi, desde pequenininha. Eu lembro que a babá levava ela para fazer compras e aí as pessoas davam, se ia no hortifruti, as pessoas davam fruta para ela, porque ela ficava rindo para as pessoas, interagindo direto. Um perigo, então, né? Exatamente. Tipo, se chamar, ela vai, ela ia, né? Agora ela está com 10 anos. E aí cada uma delas se desenvolve por um caminho totalmente diferente. A mais velha é extremamente caprichosa, faz desenhos maravilhosos, vai muito bem na escola em termos de notas e tal. A mais nova só quer saber de gente. Aí
estudar é uma coisa complicada. O importante é respeitar também essas diferenças de personalidade, né? Agora, a gente foi ouvir os grandes atores desse programa de hoje, que são as crianças, né? E saber com eles como é que é essa questão da relação. Vamos ouvir um pouquinho? Por que é legal ter amigos? Ah, porque você pode brincar e aí você não fica sozinho sem ninguém. É legal ter amigos porque a gente tem alguém para brincar, tem alguém para se divertir. Não ficar sozinho ali pensando no mundo do nada, sabe? Ter amigos é muito bom porque a gente pode brincar com eles, a gente pode falar com eles, a gente pode se divertir com eles. Eu tenho meu melhor amigo, Julian. Então fala do Julian pra mim. Eu gosto dele, que ele nunca me deixou na mão, ele gosta das mesmas coisas que eu, a gente sempre brinca. Caetano, eu acho que você é meu melhor amigo porque você brinca comigo e a gente se ajuda. Como é que faz pra nunca ficar sozinho? Ser legal com os amigos, brincar bastante, eu nunca deixar eles de lado. A gente procurar brincar de alguma coisa que ela também goste, não ficar só pensando em brincar de uma coisa que só você gosta. O que é importante que uma amiga tenha pra ser sua amiga? Bem, eu quero que ela seja sincera e bem legal. Se você entrar numa escola nova, por exemplo, o que você faz no primeiro dia de aula? Ia tentar me enturmar com outras crianças, Como é que você ia fazer isso? brincando, sendo legal. Tem criança que fica sozinha, porque ninguém quer brincar com ela. Por que isso acontece? Não sei, às vezes tem vergonha de se enturmar, de ir lá perguntar, posso brincar com vocês? Se teve alguma vez que eu fiquei sozinha, eu acho que eu fiquei torcendo para acabar logo o recreio. Se eu faltar aula, como é que você vai ficar? Mais ou menos bem, mais ou menos mal. Gente, eu não sei vocês, mas assim, a mim chamou muita atenção duas questões aí. Primeiro que a amizade me parece ser muito intensa na infância, né? Que crianças bem resolvidas, Gente, né? Falam Teorizadas, antes, maravilha. assim, E a questão da São muito flexibilidade também intensas. aparece, né? Você tem que ser legal com seu amigo, você tem que ser... Não ficar só pensando no que você Convivência, quer. né? Porque a relação é muito difícil. Você estabelecer relações é uma questão, é complicado, até para adulto, né? Crianças, então, porque existe essa máxima de criança é muito sincera. Criança é um pouco perversa também, né? Ela faz as coisas por maldade, assim, entre aspas, né? Mas faz para provocar, para criar algum tipo de situação em que ela se sinta superior. Até essa questão da timidez mesmo, academicamente, é vista como um processo que se dá por você se sentir inferior em determinados aspectos. Isso pode se dar por diversas razões. Ou porque você não é tão elogiado em casa, ou porque você se coloca nesse papel. Então, o papel da professora como facilitadora de uma criança tímida, por exemplo, é exatamente esse, é procurar aquelas potencialidades e incentivar. Né? Então, no que você é bacana? Colocar ela em zona de conforto para ela conseguir se sentir segura para se colocar, né? Essas crianças certamente estavam numa zona de conforto para falar diante de uma câmera, até para falar entre eles, né? Eles são muito sinceros, muito espontâneos, mas as relações são complicadas também entre eles, né? Então, brigam e se amam com a mesma intensidade. E tem um outro aspecto que eu acho interessante também, assim, que a timidez também fala, além de alguma coisa ligada à autoestima, de uma sensibilidade em relação ao outro, né? Normalmente a pessoa que é tímida, ela é muito ligada ao outro no sentido de estar muito atenta ao que o outro sente, ao que o outro... Né? Exatamente. A gente estava comentando. Exatamente. Porque o tímido não fica intocado, absorto em si mesmo. É uma forma de se relacionar com o mundo, uma forma silenciosa, de observação. Quando você falou das diferenças entre os filhos, eu tenho 2 filhos tímidos muito diferentes entre si também, dentro da própria timidez. Uma característica que eu observo muito é isso, eles estão ligados com o que está acontecendo, eles estão em angústia com aquela situação, com aquela exposição, com aquele... Mas eles estão prestando muita atenção em tudo, então eles estão muito relacionados. É uma forma de se relacionar, não é um isolamento necessariamente. Exatamente, e o que traz um mundo interno muito elaborado, muito desenvolvido, né? A pessoa
pensa muito, Voltada pra si, né? se olha muito. E tem um olhar mais generoso para o outro, né? Agora, Simone, assim, gente, até trazendo uma questão assim que a timidez, é engraçado a gente pensar em dificuldade de relacionamento, a gente pensa imediatamente em timidez, né? Mas às vezes a própria agressividade, o oposto disso, a criança Falta até de tem limite. relações, mas às vezes tem relações impostas pelo medo que o outro tem dela, né? E eu queria saber com você, que foi uma criança que se escondia embaixo da cama, né, pela dificuldade de se relacionar com o outro, o que se leva disso para a idade adulta? Você acha que isso a infância, nesse sentido, é determinante? Ou é um alerta? Como é que você sente isso? Não, eu acho que é determinante não só o que acontecia, mas a forma como eu lidei, minha família, né? Como a gente lidava com aquilo que acontecia, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, porque hoje eu continuo sendo uma pessoa tímida, apesar de ninguém perceber tanto, Passa bem. mas eu consigo lidar com isso, porque naquele momento específico da infância, essa timidez ela não foi vista como um sintoma patológico mesmo, sabe? Eu me senti aceita dentro das minhas características. E eu tinha momentos assim, eu socializava com os meus colegas de turma, por exemplo, para fazer teatro. Então, eu botava todo mundo, aí a timidez sumia, entendeu? Eu botava Você todo vestiu o mundo personagem, para né? fazer a peça comigo, acho que até oprimia os meus amigos que não Extravasava, queriam né? fazer teatro e eles tinham que fazer ali comigo. Mas era Era um a sua momento zona de pontual, conforto, né? era a minha zona de conforto. Exatamente, era uma coisa muito pontual, mas que é uma forma de extravasar, sabe? Eu vejo isso refletido na vida adulta, assim, de que a gente tem as questões e precisa superá-las de alguma forma. E eu ainda tenho momentos de muita timidez. Mesmo na fase adulta, eu tenho momentos de pânico de gente. Vocês acham que Sim. começa-se a ter que observar esse comportamento da criança, seja o agressivo, seja o extravagante ou o tímido? Em que momento a gente precisa ficar mais atento? A partir de quando se fica mais atento a essa criança? A esse comportamento, Eu né? acho que um aspecto que é importante é se a forma de ser está gerando sofrimento para essa criança, né? Eu acho que esse é um norteador interessante, porque cada pessoa se desenvolve por um caminho, né? Por exemplo, comparando até minhas duas filhas, se eu começar a achar que a minha filha mais velha ela é certa, a outra está errada, ela tem que ser igual à mais velha, eu vou estar violentando a minha filha mais nova. Se eu fizer pelo contrário também, assim, se eu forçar a barra para que essa minha filha mais velha, que tende a ser mais introspectiva, funcione da mesma forma que a mais nova, eu vou estar atrapalhando mais do que ajudando. Então, acho que observar o quanto as características que estão surgindo estão podendo ser vividas de uma forma confortável, o quanto está gerando um sofrimento muito grande, que eu acho que é... Bom, a gente foi ouvir a professora dessa turma tão agitada, eles estavam super agitados no dia, e aí no próximo bloco a gente faz um intervalo rapidinho e vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre essa turma. Então você não sai daí, que a pausa é bem ligeira, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre amizade na infância. Comigo aqui no estúdio o Marcelo, a Simone e a Elisa. Então, gente, eu prometi mostrar uma fala da professora daquela turma. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre essas relações ali das crianças. A regra mesmo entre eles não pode estar na escola sozinhos, né? Todos têm que ter alguém para estar junto, que é importante, né? Não só na hora da brincadeira, como na hora das atividades, né? Que eles estão aprendendo. Então, faz parte do universo da criança estar brincando com alguém, né? O brincar sozinho é uma situação que pode acontecer, mas não é uma questão que tenha que estar sempre acontecendo. Quando eu tenho uma criança que está sempre sozinha, a gente busca fazer esse entrosamento, né? E que as outras crianças possam chamar essa criança sozinha para as brincadeiras, né? Conversando, respeitando as vontades, né? Cada um tendo a sua forma de se colocar, né? Durante as brincadeiras. Uma questão é sim, tem a timidez, né? A forma de não conseguir fazer amigos pela timidez, vergonha, medo de ser excluída de alguma situação.
E ao contrário, de ser uma criança muito autoritária, né, de querer as regras do jeito dela, que também afasta, né? É uma forma de afastar também os amigos. Uma criança, né, que tem uma relação melhor com as outras pessoas, né, que consegue entender o outro, né, consegue se colocar no lugar do outro, claro que ela vai se envolver mais com outras questões, né, e vai querer participar disso e querer compartilhar com os outros, né? Uma criança mais tímida, ela vai ter mais dificuldade, né, de colocar o que ela sabe. E é até difícil a gente entender como aquela criança aprende, o que ela está conseguindo fazer, porque é tão tímida, tão fechada, que é difícil abrir, né, esse leque aí. Né? Então, quanto mais sociável, né, com mais gente envolvida na história, mais ela vai estar pronta, né, para o mundo mesmo. Né? Então, gente, importante a escola, né? A participação da escola parece que é esse dueto aí, escola-família. É isso, Elisa? Porque, na verdade, a escola tem um papel primordial, inicial, que é o de contextualização social. É o primeiro contexto social em que o aluno, o indivíduo, precisa buscar por conta própria as suas relações. Então, não existe aquela obrigatoriedade dos pais, dos avós, não tem escolha. Né? São seus pais, são seus irmãos, são seus avós, estabeleceu-se dessa forma. Na escola, não, você busca essas relações. Escolhe, né? Você escolhe os seus amigos. E o processo de escolha é um processo que é sofrido em diversos aspectos, porque está implícito abrir mão de alguma coisa e está implícito uma manutenção daquilo também. Então, é uma relação que precisa ser investida, tem limites, tem o espaço do outro, tem o respeito a esse espaço, a determinação de até onde eu vou e até onde vem você. Você também se colocar como limite, né? Qual é o seu limite que o outro não possa invadir ou ultrapassar. Então, são questões que, se a gente for ver a idade em que os alunos entram nesse contexto, eles são muito pequenos, né? Uma idade muito nova. Tem crianças de 4, 5 meses que entram na escola e já começam, tá ali alheio. Não está alheio, ele está social ali, ele é um ser social mesmo muito pequeno. E o papel do professor como facilitador desse processo. Importantíssimo, Importantíssimo, né? Intermediando essas relações mesmo. Tem um aspecto que eu acho bem interessante hoje em dia, assim, que o quanto a internet tem, como é que eu vou colocar isso, assim, tem trazido um valor maior para as relações da escola mesmo, assim. Por exemplo, quando eu era pequeno, quando eu saía do colégio, eu só ia voltar a ter contato com os meus amigos no dia seguinte. Hoje em dia, a pessoa já sai conectada, trocando mensagem no celular e continua isso durante o dia inteiro. Quer dizer, então, o contato que os amigos têm na infância hoje em dia é muito maior. É mais intenso. Mais intenso. Contínuo, né? É contínuo. Interessantíssimo você estar falando isso, né, Marcelo? Porque, assim, na verdade, é uma revolução nas relações mesmo e que muitas vezes tende-se a entender como uma coisa negativa, né? De um isolamento e realmente as relações ficam full time ali, né? E mexe nisso, né? Na intensidade da presença da família e na intensidade da presença dos colegas de escola. Antes a família era muito mais presente, né? Mas quem está fora desse contexto aí também fica super isolado, né? Sim. Perde um pouco o trem da história. Você lembra de alguma ação da sua escola te ajudando ali a socializar? Ou a família supriu tudo isso? Na verdade, eu acho que o que mais me ajudou a socializar foi o teatro, assim. E dentro do teatro, o humor. Aprender a me defender com senso de humor, porque eu acho que a timidez, ela está diretamente ligada a uma necessidade de aprovação, né? Você falou da autoestima, alguma questão onde você se considera, mesmo sem se dar conta disso, né? Inferior ao outro sob algum ponto de vista. E aí, quando eu descobri que usando de humor, eu conseguia, entendeu, superar aquilo, porque eu conseguia o riso das pessoas, o acolhimento das pessoas, e até depois de mais velha já, assim, quando criança, nem tanto, né, porque isso foi ao longo, assim, da minha carreira, mas tem uma história, quando eu estava na Unirio, eu tenho muito pavor, assim, de chegar num lugar onde eu não conheço ninguém. Eu acho que ainda é um resquício dessa criança tímida, chegar e eu meio que paraliso, assim, é uma fração de segundos, mas eu
dou uma paralisada, eu respiro e vou. E eu estava procurando um funcionário que estava na escola de música, onde eu não conhecia ninguém. E aí eu fui, né, bati na porta, entra. Quando eu entrei, tinha umas 10 pessoas, assim, tinha um programa que eles se vestiam de... Como é o programa do Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho, que eles se vestiam de mulher. E o Lázaro Ramos tinha uma fala que ele falava assim: oi, prazer, meu nome é Vilma, eu pinto cabelo, minha tia é lésbica, eu tenho uma perna mecânica. E jogava a perna lá em cima. Isso ficou passando direto, porque era a chamada do programa e virou uma piada da galera. Ah, eu vou fazer o quê quando eu chegar lá? Vou falar o quê? Ah, oi, prazer, meu nome é Vilma, né? Eu não tenho o que dizer, nessa prova eu vou escrever, né? Oi, prazer, meu nome é Vilma, e ficou essa piada. Pois bem, eu fui procurar esse funcionário. Quando eu entrei, ele não estava, tinha umas 10 pessoas sentadas, assim, todo mundo me olhou. E aí eu paralisei. E, assim, uma fração de segundos, e todo mundo me olhando, esperando para ver o que ia falar. Eu, oi, prazer, meu nome é Vilma, eu pinto cabelo, minha tia é lésbica, eu tenho uma perna mecânica. E fechei a porta e saí correndo, igual uma criança que toca a campainha. O engraçado é popular, né, gente? Tem coisas que fazem uma pessoa ficar popular, E aí eu né? prefiro passar pela maluca do curso de teatro do que ter que passar pelo constrangimento de ser a tímida que não consegue perguntar onde está o funcionário fulano de tal, sabe? Que isso, você não vai deixar de ser tímida, você vai aprender a sobreviver A lidar com à timidez. isso. Né? É verdade. Vai conseguir mecanismos e recursos para conseguir sobreviver a isso, né? Agora, Elisa, exemplificando, assim, momentos em que você realmente intermedia, auxilia, principalmente na escola, né, onde são muitas crianças e tal, quando você vê que uma criança é muito agressiva, muito autoritária ou muito tímida e que está realmente naquele contexto que a professora colocou, né, de isolamento, como é que funciona essa intermediação? O papel é de mediação mesmo, é um elemento neutro que serve de elo entre aquelas peças, né? O papel de incentivador é muito importante, mas às vezes numa situação que já está se formada, já está construída, já está estabelecida, de conflito ou de dificuldade, não dá muito para você vai fazer o incentivador, você vai desempenhar aquela função de estímulo num outro momento. Naquele momento você é um elo de ligação entre aquelas peças. Então, por exemplo, numa situação em que porque tem isso, tem as lideranças impostas, né? Que os amigos estão em torno por medo. Tem as lideranças naturais, eleitas, em consenso, e tem as impostas. Então, você vê que está tendo uma atuação de alguma liderança imposta, se houve o conflito e eu entro, é nesse sentido de clarificar o que está acontecendo. Porque muitas vezes, no calor da emoção, as crianças não percebem muito bem o que estão fazendo. Marcelo, orientações para uma pessoa que chega para você como um paciente, um cliente, e te diz que está com uma dificuldade séria de relacionamentos, ou que não te diz nada, mas você percebe que essa pessoa tem relação. Que dicas se dá para uma pessoa? Por onde começar a tentar resgatar ou construir isso? De uma certa forma, o exercitar é fundamental. Até o teatro, ter a experiência, né? Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de falar em público, à medida em que ela vai vivendo as situações e vai enfrentando e aprendendo e tendo imagens dela mesma lidando com aquela situação, ela vai conseguindo aos poucos desenvolver, ampliar a capacidade dela de lidar com a tensão, com a força, com a energia que ela vive quando está naquela situação específica. Eu acho que o treinamento é fundamental, não no sentido de jogar fora a sensibilidade que ela tem em relação ao outro, mas no sentido dela ampliar a habilidade para lidar com essa sensibilidade. Assim, eu vejo muita timidez nesse viés da sensibilidade mesmo. Assim. Todo instrumento sensível, vamos dizer assim, a gente tem que saber usar, porque se não sabe, quebra. Se não sabe, traz a coisa dá errado. Então, esse aperfeiçoar e aprimorar a habilidade para estar lidando com essas situações, com a intensidade do contato com o outro, que eu acho que é... E é muito pessoal essa vivência, né? Assim, cada um vai viver de uma determinada forma, a sua maneira, né? Dica que você daria para um tímido pré-adolescente, vamos dizer assim, que já está começando a se conscientizar ali, ou para uma pessoa, acho que sobretudo, que tem dificuldade realmente de se relacionar, né? Seja porque não se sente popular pela timidez, ou até porque tem uma reação agressiva, às vezes, sem percepção disso. Eu acho que com certeza atividades como teatro, atividades sociais, mas eu acho que principalmente assim é pensar o outro como
alguém normal, porque a gente tem uma certa tendência a supervalorizar o outro, né? E se subestimar muitas vezes Muitas também, né? vezes. Então, observar o outro como uma pessoa que é cheia de sentimentos e dificuldades e vontades. E acho que encontrar a própria galera, sabe? Eu tinha uma coisa de infância, de uma angústia mesmo, de passar por uma situação, ir para casa e chorar muito, sabe? Escondidinha lá no meu cantinho, embaixo da cama. E hoje em dia eu vejo que boa parte daquilo que seria uma angústia, na verdade, é da minha profissão. O artista, ele é um ser sensível. Então, acho que é isso também, encontrar o seu lugar no mundo, a sua galera no mundo, a sua zona de conforto, as pessoas que te aceitam e que você aceita aquelas pessoas, né? Porque a gente também tem muito medo do que vão falar de nós, porque a gente também tem o hábito de olhar o outro com crítica. Então, é começar a aceitar o outro como ele é, para também se perceber aceito nesse mundo doido que a gente vive, né? Eu acho muito engraçado quando eu subo para dar uma palestra, eu dou uma palestra que é como ter alegria no trabalho, que eu falo inclusive disso, da timidez, do medo de falar em público, que eu fico, gente, as pessoas estão olhando, às vezes 500 pessoas, 300, elas não têm noção do pânico que eu estou por dentro, eu estou ensinando essas pessoas A superar esse pânico, a superar né? esse pânico, é. Eu vou encerrar o programa com essa fala sua, que eu acho fantástica mesmo, de reflexão, de perceber qual é o caminho próprio de cada um, né, gente? E relações que a gente leva para a vida inteira começam na infância. Então, essa atenção aos pequenos ali, nas dificuldades de relação, é sempre fundamental. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. O papo foi ótimo. Obrigada mesmo. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Se quiser participar do nosso programa, entra na nossa página do Facebook e manda uma mensagem para a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Até lá!